Se você não sabe como dimensionar a população e as saídas de emergência no seu projeto de prevenção a incêndio, ou ainda se sente perdido quando chega nessa parte do projeto, nesse vídeo você vai aprender 5 passos práticos para dimensionar as saídas de emergência e da população no seu PPCI. Se você não me conhece, eu me chamo Geraldo Alves, sou projetista de incêndio e ajudo engenheiros e arquitetos a se tornarem referência no mercado usando o Revit nos seus projetos. E se você tem alguma dúvida específica sobre esse assunto, pegou um projeto para fazer uma ocupação e está sentindo dificuldades, deixa aí nos comentários que eu vou te ajudar, fechado? Bem, galera, então eu falei para vocês que eu vou mostrar 5 passos práticos, para dimensionar a saída de emergência, mas na verdade eu vou mostrar 6, tá? Bem, eu quero ser bem direto aqui, tá? Senão vai ficar um vídeo muito enrolado. Essa daqui é a instrução técnica da Bahia, tá? Instrução técnica de saída de emergência. E você vai ver, se você comparar com outros estados, que é basicamente a mesma coisa, tá? Eles podem mudar alguma coisa e outra, mas é basicamente a mesma coisa. Eu quero descer aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Eu quero te mostrar algumas coisas, né? Então, a primeira coisa é essa aqui, ó. Dimensionamento das saídas de emergência. Largura das saídas. A largura das saídas deve ser dimensionada em função do número de pessoas que por elas devam transitar, observados os seguintes critérios. Aí aqui embaixo fala, a largura das saídas, isto é, dos acessos e descargas, é dada pela seguinte fórmula. L igual a P sobre C. Então, número de unidades de passagem é arredondado para o número inteiro imediatamente superior, é o L. O P é a população, conforme o coeficiente da tabela 1, que a gente vai ver agora. E C, a capacidade de unidade de passagem, conforme a tabela 1 também, que a gente vai ver agora, tá? E pronto, a partir daqui eu já quero te contar os passos, tá? O primeiro passo para você começar a calcular é você entender qual que é a população para o cálculo, tá? Então eu vou descer aqui a página, vou descer a instrução técnica até achar a tabela, anexo A, tabela 1, dados para o dimensionamento da saída de emergência. Então aqui você vê algumas informações importantes, ó. Então aqui você encontra a população, que é de acordo à divisão e ao grupo, tá? E aqui você encontra a capacidade de unidade de passagem, que a gente acabou de ver lá na fórmula, né? L igual a P sobre C. Então, acesso e descargas, escadas e rampas e portas. A gente vai ver agora onde a gente vai aplicar isso. Eu quero pegar para você um exemplo aqui, ó. Deixa eu ver qual que eu tenho aqui. Então eu já abri aqui um memorial descritivo que já foi aprovado já de um cliente meu. E esse projeto aqui é um projeto residencial, beleza? Se é residencial, a gente vai seguir aqui, ó. A população são 2 pessoas por dormitório, com uma nota C. E uma capacidade de unidade de passagem de 60 para acesso e descargas, 45 para escadas e rampas e 100 para portas. Então, sendo bem direto aqui, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você calcular a população. Vou lá no Word porque eu quero calcular a população com vocês. Então, o que deu aqui foi que 2 pessoas por dormitório. Então, a descrição do pavimento é essa daqui. A quantidade de dormitórios, qual que é? Então, essa daqui é a minha população, tá? É a minha quantidade de dormitórios. Eles pediram aqui, ó, 2 pessoas por dormitório. Então, o que eu tenho que ver aqui? Eu tenho que ver quantos dormitórios eu tenho ali em cada pavimento, nesse caso aqui no primeiro andar. E você vai ver essa diferença e esse pedido de população para cada uma dessas divisões. Então, por exemplo, aqui no grupo C, pede uma pessoa por 5 metros quadrados de área. Então, já é diferente da população da divisão A, do grupo A, né? Por quê? Porque aqui pede metro quadrado de área. Se eu fosse um C aqui, ó, o que eu colocaria aqui seria, por exemplo, 500 metros quadrados, se fosse um pavimento de 500 metros quadrados. E aí eu faria o resto, tá? Espero que você tenha entendido. Então, nesse caso aqui, eu tive uma quantidade de dormitórios de 10 por pavimento. 10 nesse primeiro pavimento, na verdade, né? Tanto que o segundo e o terceiro foram 12 dormitórios por pavimento, né? Então, o que eu faço aqui, ó? Eu calculo a minha população. E como que eu defino a minha população? De acordo com essa métrica aqui, ó. Então, 2 pessoas por dormitório, o que me diz? Me diz que eu tenho que multiplicar a quantidade de dormitórios por 2, tá? Então, com isso, eu achei a população de 20. Inclusive aqui, ó, foi 24, né? 12 vezes 2, 24. Pronto, então eu achei minha população. Qual é o segundo passo que eu tenho que definir agora? É o cálculo da largura dos acessos e descargas, tá? Então, você viu aqui, ó, que o primeiro passo eu fiz aqui dentro do cálculo da largura dos acessos e descargas, né? Mas esse cálculo aqui eu vou meio que repetir para os outros ainda, tudo bem? Então aqui é onde eu aplico a fórmula. Então aqui é N igual a P. O que é o P? P é a população calculada. E o que é o 60? 60 é a capacidade de unidade de passagem, que é isso daqui, ó, acesso e descarga 60. Foi onde eu tive essa informação aqui, ó, acesso e descargas. Então eu vim aqui na instrução técnica, copiei tudo que eu tinha para copiar e joguei lá para o memorial, que é onde eu vou apresentar, correto?
Eu sei, inclusive, que existem estados que eu nem preciso trazer para o memorial. Eu sei que eu só posso fazer esse cálculo no papel, por exemplo, e apresentar lá no projeto. Mas não é o caso aqui da Bahia. E de qualquer forma é bom você entender como é que eu trago isso, né? Como é que é a organização. Então aqui, ó, 20 dividido por 60 deu 0,33. Mas por que está igual a 1 up? Uma unidade de passagem? Justamente por conta daquele item que a gente leu lá no início da aula, né? Imediatamente superior. O número imediatamente superior. Quer ver? Deixa eu mostrar lá para você. Deixa eu ver se eu acho de novo rapidinho aqui, né? Aqui, ó. Aqui, número de unidades de passagem arredondado para o número inteiro imediatamente superior. Então, é o resultado aqui, ó. Se o resultado deu 0,20, vai arredondar para 1. Se o resultado deu 0,99, vai arredondar para 1. Se deu 1,5, vai arredondar para 2. E por aí vai, né? Então, agora a gente entendeu como é que calcula aqui o número de unidades de passagens dos acessos e descargas, correto? E a gente entendeu que o número de unidade é 1 up. Agora, o que eu faço com esse 1? Vamos voltar lá na instrução técnica para entender. Então, eu venho aqui, ó, e eu tenho essas notas, ó. Então, unidade de passagem, largura mínima para a passagem de um fluxo de pessoas fixada em 55 centímetros. Capacidade de uma unidade de passagem é o número de pessoas que passa por essa unidade em 1 minuto. E aqui tem uma nota 3. A largura mínima da saída é calculada pela multiplicação do N pelo fator 0,55, resultando na quantidade em metros da largura mínima total das saídas. E é o que a gente vai fazer aqui, ó. Então a gente vem aqui, ó, faz a largura calculada. Então a gente calcula 1, a gente multiplica, né? 1 por 55, que nesse caso deu 0,55. Se eu tivesse aqui 2, daria quanto? Daria, deixa eu ver, 1,10, né? Deixa eu dar um Ctrl Z para voltar aqui, que no nosso caso é 0,55. Só que eu também sei, pela instrução técnica, que eu não posso ter 0,55 metros de largura no acesso e descargas, né? Então tem que ter uma largura mínima, que nesse caso é 1,10, beleza? Então a gente fechou aqui o segundo passo. E o terceiro passo é o cálculo da largura das escadas e rampas. Então o que faz com a largura das escadas e rampas aqui? Qual é a primeira coisa que você tem que entender aqui? É que você vai determinar a população de acordo com o pavimento da maior população. Então você pode ver aqui que só tem o pavimento 2 e 3 aqui, ó, que tem a população de 24. Eu não coloquei o primeiro pavimento aqui, né? Então por que eu escolhi o segundo ou o terceiro ao invés do primeiro? Justamente por conta da população, que aqui nesse caso é maior e é 24. Então agora eu passo pelo mesmo cálculo que eu passei lá nos acessos e descargas. Eu calculo aqui o N, eu trago aqui a população e trago aqui a capacidade, que nesse caso aqui é 45, que você lembra que a gente pegou daqui, né? Tá, aqui escadas e rampas 45. Então me traz o resultado de uma unidade, eu multiplico por 55, me dá uma largura dotada de 1,20. Por que 1,20 e não 1,10? Nesse caso, porque a nossa edificação lá, a edificação desse cliente, a largura da escada é de 1,20 por lanço, tá? Não é escada total, beleza? Então esse foi o terceiro passo. Qual que é o quarto passo agora? É calcular as portas, né? Então as portas a gente vai calcular dessa mesma forma. Então a gente divide também por pavimento, porque é a população do pavimento que vai passar ali naquela porta determinada, tá? Nesse caso da escada, a gente calcula pelo maior pavimento, justamente porque é o maior pavimento que vai descer ali e tomar conta da escada, né? Então a porta é a mesmíssima coisa. A gente traz aqui a população, a gente traz o número de unidade de passagem, que nesse caso também deu 1, faz a largura calculada e faz a largura adotada, que nesse caso aqui foram 80 centímetros da largura adotada, beleza? Pronto, então a gente já definiu 4 passos, correto? A gente entendeu como encontrar a população e entendemos como calcular a população de acordo com essa população dada pela instrução técnica. A gente passou pelo segundo passo, que é o cálculo da largura dos acessos e descargas, correto? A gente passou pelo terceiro passo, que é o cálculo da largura da escada e rampa, beleza? E a gente passou pelo quarto passo, que é a largura das portas, tá? E assim a gente já fechou uma boa parte aqui do cálculo de saída de emergência, tá? Inclusive, se você subir aqui, ó, você vai ver algumas outras informações que tem dentro de um projeto. Uma informação que eu trago aqui é justamente essa daqui, ó, distância máxima a percorrer até a saída, porque eu tenho que ter uma distância limite, né? Porque, por exemplo, o Corpo de Bombeiros não aceita que uma saída fique muito longe
do ponto final da edificação. Então, por exemplo, se tem uma porta lá a 100 metros de distância de mim e eu estou aqui nessa sala aqui, será que eu vou conseguir passar por todo o problema, né? Por toda a confusão, por todo o incêndio e conseguir sair a salvo desses 100 metros? Né? Claro que isso aqui foi um exemplo, mas foi ótimo para você entender. Então, eu tenho aqui uma distância mínima a percorrer até a saída. Onde que eu acho isso? Então, eu vou voltar lá na instrução técnica e vou descer aqui até a tabela de baixo, ó, que me dá a tabela 2, distâncias máximas a serem percorridas. E esse é o nosso quinto passo, beleza? As distâncias máximas a serem percorridas estão ligadas, né, às medidas de segurança que tem lá dentro da edificação, beleza? Então, eu tenho aqui, ó, eu já achei meu grupo de divisão, que no caso é o A aqui, né, que é o A2. Qual é o andar que eu tenho? Eu tenho os dois andares, eu tenho os demais andares. E eu tenho um andar aqui de piso de descarga, né? Que é onde a gente sai ali. Então eu tenho duas opções, ó. A primeira coisa aqui, eu tenho a opção de sem chuveiros automáticos e com chuveiros automáticos. Então a minha edificação não tinha chuveiros automáticos. Pronto, com isso eu não preciso mais dessa coluna aqui, né? Eu só vou utilizar essa daqui. Então agora eu tenho a opção de saída única e mais de uma saída. Se eu não me engano lá é uma saída única só, tá? Mas no resultado aqui eu vou descobrir melhor. Pronto, então agora eu só tenho duas opções, de sem detecção automática e com detecção automática de fumaça. Lá na minha edificação, do projeto que eu fiz, eu sei que não tem detecção. Então saiu isso aqui, ó. Lá no piso de descarga eu tenho que ter uma distância máxima até a saída de 45 metros. E nos demais andares eu tenho que ter 40 metros, tá? Deixa eu só conferir que isso foi certo. Ó, então é isso mesmo, 45 e 40. Fechado? Esse foi o quinto passo. Agora, qual é o sexto passo e último aqui para a gente definir a saída de emergência de uma vez por todas? É isso aqui, ó. Deixa eu descer mais um pouco aqui, ó. E encontrar a tabela 3 de tipos de escada de emergência por ocupação. Então aqui eu vou entender se é a minha escada. Deixa eu ver aqui, ó. Trazer para vocês os nomes. É NE, que é não enclausurada, que é a escada comum. Se é EP, que é a escada enclausurada protegida, que é a escada protegida. Ou se é a escada PF, que é a escada à prova de fumaça. Fechado? Bora lá ver a nossa. Isso aqui também é bem fácil de entender, né? Então, eu já sei que minha divisão é A2, no grupo A. Eu tenho aqui a altura da minha edificação. Então, será que a minha edificação é menor que 6 metros? Será que a minha edificação está entre 6 metros e 12 metros? Será que está entre 12 e 30 metros? Aquela edificação que eu fiz, ela está entre 6 e 12 metros, olha. Então encaixou aqui como NE, escada não enclausurada, que é aquela escada normal. Beleza? Aqui, ó, NE, escada não enclausurada. E você pode fazer isso claramente para todas as medidas, para todas as divisões aqui, fechado? Para todos os grupos. Mas galera, para deixar ainda mais claro para vocês, essa é a forma antiga que eu fazia o cálculo de saída de emergência, tá? Já há alguns meses eu criei um aplicativo que chama Acelerador de PPCI. E nele eu calculo isso tudo quase que automaticamente. Bora lá que eu vou te mostrar ele rapidinho. Esse aqui é o aplicativo, tá? Essa aqui é uma página do aplicativo. E nessa página aqui eu simulei o projeto, onde eu coloquei o nome de Geraldinho. E aqui eu trouxe algumas informações. Na verdade, essas informações já foram me dadas de acordo com as informações que eu mesmo coloquei lá dentro do projeto, tá? Então eu não quero perder muito tempo aqui não. Eu quero mostrar rapidinho para vocês. Então nessa página aqui de informações do projeto, eu tenho algumas informações que são informações que eu coloquei lá dentro do projeto, tá? E aqui é meio que um geral de tudo, para você não precisar entrar dentro do projeto toda hora. Então aqui, por exemplo, eu posso visualizar o anexo A, o anexo B, o anexo C e visualizar o memorial descritivo. Isso por quê? Porque eu fiz o projeto com base na Bahia, né? Então, como eu fiz na Bahia, a Bahia pede exatamente esses documentos aqui. Então tá. E eu tenho aqui as medidas de segurança daquele projeto, desse projeto aqui, né, na verdade. Então eu vou clicar aqui em saída de emergência, ó. E eu vou preencher a saída de emergência com você agora. Então essa é a estrutura 1, que é a única estrutura que eu tenho. E a altura dela ali é de 0,20 metros. Já veio aqui preenchida de acordo com as configurações que eu preenchi lá. Aqui em configurações iniciais, tá? A classificação quanto à altura também já me dá automaticamente aqui, ó. É do tipo 1, nível 1, né? Edificação, estrutura de risco terra. Agora eu posso preencher isso aqui para ter esse resultado aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Lembra que a gente vê o resultado da distância máxima a ser percorrida de acordo com essas informações? Então eu quero dar essas informações lá para o aplicativo. Para isso, eu vou lá, ó,
Então, a edificação possui chuveiros automáticos? Não possui. Possui somente uma saída? Sim, possui somente. Possui detecção automática de fumaça? Não. Pronto, eu respondi isso aqui. Agora eu vou ver qual informação que vai me dar, tá? Então, eu vou clicar aqui no primeiro pavimento, ó, e eu tenho aqui uma edificação C1, que é diferente daquela que a gente acabou de ver, né? Que é a A2, né? Mas eu vou fazer com o C1 aqui, ó. Então, automaticamente também já me dá aqui o tipo de escada. Então, já me dá um LE aqui. Então, não tem necessidade de vir aqui na tabela 3 e procurar qual escada que eu quero, tá? Porque já me dá automaticamente. E também já me dá automaticamente, ó, as distâncias máximas a percorrer. Nesse caso aqui, ó, da saída de edificação 40 e dos demais andares 30. Bora lá ver se é isso mesmo? Então, se eu pegar aqui e voltar uma tabela, vou ver rapidinho, tá? Então, tá aqui no C, ó. Sem chuveiros, saída única, sem detecção, 40 e 30. Fechado? Vamos ver se eu colocar com detecção aqui, se muda para 45 e 35? Tá. Então, eu quero colocar com detecção, né? Aqui, ó, 45 e 35. 45 e 35. Fechado? Uma outra coisa que me dá automaticamente aqui é a população da divisão escolhida, que nesse caso aqui é C1, né? E me informou aqui que a população para cálculo é de uma pessoa por 5 metros quadrados de área. Se eu for lá no C aqui, ó, bora ver aqui. Então o C me deu, ó, uma pessoa por 5 metros quadrados de área. Tá, e também me deu automaticamente essa capacidade de unidade de passagem de 100, 75 e 100, que é exatamente isso aqui, né? 100, 75 e 100 para o grupo C. Então vocês estão vendo que eu estou perdendo mais tempo mostrando para vocês o que está falando aqui do que realmente o que eu fiz, né? Na verdade, o que eu fiz aqui foi só abrir. Tá, então tem observações e notas também que dão lá na instrução técnica, né? Então, nesse caso, eu nem precisei abrir instrução técnica. Então, existe alguns cálculos abaixo que você não queira nessa edificação. Talvez você não queira calcular acesso e descargas, ou escadas e rampas, ou portas. Por exemplo, se eu tirar aqui o portas, que é o de baixo aqui, ó, ele vai sumir, né? Mas eu quero calcular ele também. Então, qual a metragem quadrada aqui, ó? Nesse caso aqui, eu vou citar aquele exemplo que eu falei, de 500, né? Aqui já vai calcular para mim a população calculada, que nesse caso aqui, ó, é uma pessoa por 5 metros quadrados de área, então dividiu, né, o 500 aqui por 5 e me deu 100. E me deu aqui essa fórmula, né, de N igual a P dividido por C, que aqui em acesso e descargas foi 1, aqui lá em escadas e rampas foi 2, e aqui em portas foi 1 também. Então aqui largura calculada para os acessos e descarga foi 0,55, que aqui eu vou colocar que foi 1,10, que eu vou dotar 1,10, né? Escadas e rampas aqui, ó, deu 1,10, mas eu vou colocar aqui que deu 1,20 da largura dotada na notificação. E aqui nas portas deu de 55 centímetros e eu vou colocar que foi 80 centímetros, tá? Pronto, eu não vou fazer o segundo pavimento não, mas só para vocês entenderem, se eu quisesse aqui eu copiava automaticamente, só clicar aqui, tá? Eu vou fazer para vocês verem aqui, ó. Então eu vou abrir só para vocês verem que tá zerado aqui, ó. Então também é C1 aqui, né? E tá todo zerado o cálculo aqui, tá? Mas eu vou vir aqui no início, ó, e vou clicar em este é o pavimento tipo? Sim. E com isso vai me abrir a opção de copiar os dados do pavimento tipo para esse pavimento. Então cliquei aqui, ó, e já me trouxe também todas as informações que eu precisava aqui. Fechado? Tá, vou deixar aqui. Vou só ocultar esse segundo pavimento. Vou ocultar esse primeiro. E pronto. Com isso aqui, gente, eu vou voltar lá em informações gerais. Por quê? Porque eu quero te mostrar o memorial. No início da aula eu te mostrei como foi feito esse memorial no Word lá, né? Eu quero te mostrar aqui agora. Então eu poderia visualizar qualquer um desses anexos, mas eu quero visualizar o memorial descritivo. Pronto. E daqui eu já quero pular lá para a saída de emergência. Deixa eu encontrar aqui. Tá bem aqui no início. Pronto. Uma coisa que já me deu nesse memorial foi a logomarca das minhas empresas, né? Se eu quisesse aqui a minha logomarca, por exemplo, e a logomarca do meu cliente, eu poderia colocar. E me trouxe também a assinatura, ó. Assinatura minha e a assinatura do meu cliente, tá? Beleza. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho as informações que eu acabei de colocar lá. Então, eu tenho aqui que é o grupo C, divisão C1, uma pessoa por 5 metros quadrados de área, com acesso e descargas de 100, escadas e rampas 75 e portas 100. Aqui eu tenho o pavimento tipo, você lembra que eu coloquei lá como pavimento tipo? Se eu não tivesse selecionado aqui, não apareceria primeiro pavimento e segundo pavimento, tá?
A área aqui é de 500 metros, a população foi de 100, e aqui eu tenho as respostas, olha. 1,10, 1,20 e 80. Fechado, galera? Então é assim que você calcula da forma correta e da forma certa, e em menos de, 30 segundos você fez. Tudo que eu fiz foi colocar o valor da área, né? E coloquei aqui as larguras adotadas, que eu tenho que puxar lá do meu projeto arquitetônico. Beleza? Bom, eu sei que agora ficou fácil de você fazer o dimensionamento das saídas de emergência do seu projeto, não é mesmo? Por isso, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like. Detalhe, caso você queira ter acesso ao aplicativo acelerador de PPCI, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, o link para você acessar e começar a literalmente acelerar todas as etapas do seu projeto de combate a incêndio. Nesse site você vai poder ver uma aula onde eu te mostro como funciona cada parte do acelerador. Então clique e conheça o método acelerador de PPCI. É isso aí, até terça que vem.